Jesus Cristo iniciando a caminhada missionária dos seus discípulos. Nós vamos encontrar o Senhor Jesus enviando inicialmente 12 discípulos para a obra de evangelização, para pregar a palavra de Deus, para fazer com que a presença e o poder de Deus fosse manifesto na vida daqueles que ainda não conheciam a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a missão da igreja, primeiramente, Jesus Cristo vai nos ensinar que é esta: levar o Evangelho, levar a palavra de Deus para quem não conhece, levar o poder de Deus, o conhecimento de Deus para as pessoas que ainda não conhecem. E quando Jesus envia os seus discípulos, Ele envia eles com autoridade, dizendo para eles: vocês têm poder para expulsar demônios, vocês têm poder para curar enfermos, todo tipo de enfermidade. Ou seja, não há nenhum tipo de enfermidade que não possa ser curada no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos para Atos capítulo 9, nós já estamos diante de uma igreja que já está firmada. Lá em Mateus capítulo 10 nós encontramos Jesus Cristo preparando os primeiros membros da igreja, os 12 discípulos que ele acompanhava. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós precisamos entender que nenhum ministério começa de cima. Precisamos entender que qualquer ministério, ele precisa começar pela primeira pessoa. Eu me lembro quando eu comecei a pastorear, que eu pastoreava uma congregação que tinha pouquíssimos membros. E eu aprendi no início da minha caminhada que Jesus Cristo, ele não depende de multidão para que ele se faça presente. Aleluia. Que prevalece o ditado que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele se faz presente. Aleluia. Eu já ministrei culto para 2 pessoas, mas Jesus se fez presente. Aleluia. Já ministrei cultos para a multidão e Jesus também estava presente. Aleluia. Porque nós não podemos estabelecer comissões para servir ao Senhor. E Jesus Cristo, ele mostra aos seus discípulos dizendo: eu estou enviando vocês. Mas eis, lá no versículo 16 do capítulo 10 de Mateus: mas eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam simples como a pomba e prudente como a serpente. Jesus Cristo enviava aos seus discípulos, dava a eles autoridade, mas também os alertava sobre o que eles iriam enfrentar. Aleluia. E nós temos o costume de reclamar de Deus às vezes, porque temos chamado, temos autoridade, expulsamos demônios, curamos enfermos e ficamos perguntando: mas Deus, por que eu sou tão perseguido? Uai, você mexe no inferno, você mexe no ninho de Satanás e você não quer ser perseguido? Por isso que Jesus vai dizer: eu estou enviando vocês como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, a simplicidade para que o Espírito Santo, que é simples, continue operando na vida de vocês. Aleluia. Prudência para que vocês não envergonhem o Evangelho, o qual vocês estão proclamando. E desta forma, a igreja de Cristo se inicia. E aí nós vamos encontrar lá em Atos,
no capítulo 9, versículo 31, dizendo que a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. O primeiro ponto que eu quero falar com você esta noite sobre uma igreja direcionada por Jesus Cristo, uma igreja que cresce. O primeiro ponto que uma igreja deve observar, o primeiro requisito para que uma igreja ela continue crescendo, ela precisa ter paz. Aleluia. Aleluia. A igreja deve ser um lugar de paz. Jesus Cristo inicia com seus discípulos uma igreja missionária. Vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão alcançar, aonde vocês puderem caminhar, vão, alcance pessoas, batam em portas, pregue o Evangelho, leve a paz. Aleluia, Jesus. E esta igreja, ela está firme até o dia de hoje. Nós somos a extensão desta igreja que se iniciou com 12. Se iniciou com 12, depois dos 12 voltou contando as maravilhas, daí, aleluia, os 12 já despertou a atenção de mais outros, e agora na segunda vez, Jesus iria 70. Aí quando Jesus ascende aos céus e deixa os discípulos aí, 120 estão numa casa orando e esperando a promessa. Dos 12 que iniciaram pregando, 70 resolveram ir também depois, e agora 120 está esperando a promessa, e 120 são batizados no Espírito Santo. E depois que 120 são batizados no Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2 vai nos dizer que 10.000 almas se converteram ao Deus de uma só vez. 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo de uma só vez. E qual o segredo para uma igreja crescer tanto? E o primeiro segredo está aqui: paz. Aleluia, Jesus. A igreja de Cristo, ela carrega consigo a paz que excede todo entendimento. Ela carrega consigo a paz que ultrapassa qualquer entendimento. Que paz é essa, pastor? É aquela paz que você tem, mesmo quando as pessoas olham para você, e ao olhar para você, elas não conseguem entender por que você se encontra tão tranquilo e tão seguro. As pessoas olham para você e às vezes observam em você situações que elas mesmas dizem: se fosse eu não suportaria. Se fosse eu não aguentaria a prova que esta pessoa está passando, a prova que este irmão está passando, que esta irmã está passando. Mas a paz do Espírito Santo é exatamente essa paz, ela ultrapassa qualquer entendimento, ela não encontra explicação. Louvado seja o nome do Senhor, porque a paz que Jesus nos dá é diferente da paz que o mundo nos dá. A paz que o mundo nos dá, nós só temos a paz mundana quando nós temos alguma coisa, quando nós conseguimos alguma coisa. Nós estamos aflitos para conseguir algo, e só ficamos em paz quando conseguimos, sim ou não? Se queremos um trabalho, estamos desempregados, só conseguimos esse trabalho, só ficamos em paz quando conseguimos esse trabalho. Se temos um objetivo, corremos atrás, olhamos, dobramos os joelhos, pagamos o preço, estudamos, fazemos o que for preciso. Mas nós só ficamos em paz quando alcançamos esse objetivo. Mas a paz em Jesus Cristo é diferente. Nós estamos em paz mesmo quando não conseguimos. A bênção não chegou, mas nós estamos em paz. A prova bateu na porta, mas nós estamos em paz. A perseguição está grande, o levante está grande, mas nós estamos em paz. Porque a igreja de Cristo, ela não perde a sua paz. Aleluia, Jesus. E por isso que ela continua crescendo. A igreja de Jesus
A igreja, quando semeia a fofoca, não prevalece. Aquele crente que entra dentro da igreja para estar olhando para o irmão A, para a irmã B, ele pode até estar dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dele. Aleluia. Porque se a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, estiver dentro dele, ele não se importa com o que o irmão faz, com o que a irmã deixa de fazer, ele sempre está em paz. Aleluia. Porque a verdadeira igreja, a igreja de Cristo, ela inspira a paz. Aleluia. Segundo ponto que o livro de Atos, capítulo 9, 31, vai nos dizer. Segundo requisito para a igreja de Cristo, segundo requisito que tem a verdadeira igreja de Cristo, ela permanece no temor. Aleluia. A igreja de Cristo anda no temor de Deus. A verdadeira igreja de Cristo não perde o temor. Você sabe por que você está aqui esta noite? Você sabe por que você é a igreja de Cristo? Porque você não perdeu o temor de Deus ainda. Aleluia. E a igreja de Cristo, ela não perde o temor. A igreja de Cristo, ela é espelho para toda a humanidade. Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 43 a seguir, vai dizer que a igreja de Cristo crescia. A igreja crescia no temor, na doutrina, no partir do pão, nas orações e na comunhão. O temor estava presente desde o início da igreja. Porque se uma igreja não tiver temor, o Espírito Santo está longe dela. E o que é temor, pastor? Temor é se preocupar em não desagradar. Quando nós tememos a Deus, nós nos preocupamos em não o desagradar. Nós nos preocupamos em não entristecer, conforme o apóstolo Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Então a igreja de Cristo, ela tem temor. Ela todo o tempo está se policiando, ela todo o tempo está se perguntando: Deus, será que isso que eu estou fazendo está te agradando? Senhor, será que a forma que eu estou me comportando está te agradando? Será que a forma que eu falo, a forma que eu visto, a forma que eu olho, os lugares que eu vou, será que tem te agradado? Esta é a igreja de Cristo. Passam-se os anos, os avanços vêm, mas a igreja de Cristo não perde o temor. Aleluia. E é por isso que ela é diferente. É por isso que quando a coisa aperta para o mundo, eles correm para dentro da igreja. Por quê? Porque eles sabem que na igreja tem pessoas que temem a Deus e que podem interceder por eles. É, Jesus. E você pensa que o mundo, as pessoas do mundo não olham na hora de entrar numa igreja? Eles olham a forma que você serve a Deus. Quando eles vêm para a festa, não, eles vêm de qualquer igreja. Mas quando eles estão aflitos, quando eles estão passando por um grande problema que ninguém pode resolver, aí agora eles olham se verdadeiramente aquelas pessoas é o exemplo do crente ou não. Se verdadeiramente aquele ali é o crente santarrão que ele mesmo chamava ou não. Porque a igreja de Cristo, ela tem temor. E esse temor, louvado seja o nome do Senhor, ele é visível para todo mundo. Aleluia. Amém? Amém. Vamos também. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais lindo, Jesus. O terceiro requisito para uma igreja, para uma verdadeira igreja de Cristo, que o próprio versículo 31 do capítulo 9 de Atos vai nos trazer, é que a igreja crescia, a igreja se multiplicava, não por causa dos líderes da igreja, trazendo para o dia de hoje, não por causa do pastor, não por causa dos levitas, não por causa dos obreiros, mas a igreja crescia com o auxílio do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. A igreja de Cristo, ela vive dia
direcionada pelo Espírito Santo. A igreja de Cristo, ela não cresce pelos talentos que se tem dentro da igreja. Ela não cresce porque fulano prega bem, ou porque fulano louva bem, ou porque fulano ora bem. Não, ela cresce pelo Espírito Santo. E uma igreja que cresce no Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo, ela não diminui, ela cada dia está mais crescente. Aleluia. Porque observe a igreja que cresce por causa do homem. Ela cresce hoje e diminui amanhã. Verdade. Começa e aquela festa está lotada, a igreja estou, é lotada, daqui a pouco vai saindo um, vai saindo dois, vai saindo três, de repente não fica ninguém. Por quê? Cresceu por causa do homem e não devido às obras do Espírito Santo. E nós precisamos entender que o crescimento segundo as obras do Espírito Santo, um crescimento no Espírito Santo, ele não é um crescimento tão rápido como um crescimento por causa das coisas humanas. E por que ele não é tão rápido? Porque ele é algo duradouro. Aquele que é a raiz que é edificada segundo o poder de Deus, ela não é mais arrancada. Por isso a igreja de Cristo, ela cresce e ela permanece. A porta que é aberta para falar do nome de Jesus, quando é Jesus que abre, aleluia, com alguém direcionado pelo Espírito Santo, ela não se fecha. Aleluia. Você já ouviu falar que a porta que Deus abre ninguém fecha? Por que a porta que Deus abre ninguém fecha? Porque é aberta sob a direção do Espírito Santo. Aleluia. Então, se é aberta sobre a direção do Espírito Santo, Ele vai te dar sabedoria para você enfrentar as lutas, as aflições, as adversidades quando ela vier. Verdade. Mas se você abre simplesmente por emoção, quando as provas vierem, ninguém vai te dar orientação, porque o Espírito Santo está longe. É, Jesus. Portanto, olha o segredo que a igreja de Cristo está de pé até o dia de hoje. Olha o segredo para você permanecer de pé na presença de Deus. Qual é o segredo, pastor? Paz. Você precisa ter paz dentro de ti. Aleluia. Você precisa estar em paz com Deus. Você precisa ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas da tua vida. Você precisa ter temor. Você precisa estar todo o tempo preocupado se você está agradando a Deus ou não. E você precisa andar na direção do Espírito Santo. Com esses três requisitos, nenhuma obra do inferno vai te derrubar. Aleluia. Jesus disse: eu vou enviar vocês como ovelhas. Aleluia. Eu não estou enviando vocês como leão. Não estou enviando vocês como exterminadores de demônio. Eu estou dando autoridade a vocês. Glória a Deus. Mas a autoridade que eu dou a vocês é minha. Aleluia. Eu estou enviando vocês como ovelhas, e ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Eu não estou dando autoridade a vocês para vocês fazerem o que vocês quiserem. Para você dizer, parede se move para lá e a parede se mover. Parede vem para cá e a parede vem. Não é, essa não é a autoridade que eu estou dando a vocês, não é para vocês. A autoridade é minha. Portanto, eu estou enviando vocês como ovelhas, e vocês vão